Quando eu olho dentro da Bíblia Sagrada, eu vou para o livro do profeta Jeremias, dentro do capítulo 35 e o verso 1, finalizando o verso 10, que a Bíblia mostra acerca de Deus, falando com o profeta Jeremias, para assim ir à casa dos recabitas e convidá-los a ir à casa do Senhor. Porém, Deus, ele estava querendo que o profeta Jeremias viesse entender e compreender acerca de um povo a qual não servia a Deus, mas porém obedecia ao seu líder, tendo em vista que nessa linha, esse líder a qual colocou na mente e no coração deste povo, a qual os dias de hoje são os ciganos, a qual vive, entenda, não comprando propriedade e nem tampouco construindo casa, por causa que o seu líder falou desde o tempo do profeta Jeremias. Quando eu vejo nos dias atuais, não é indiferente não. Quanto rebanho a qual está na linha do seu líder, tendo em vista que há denominações levantadas pelo homem, a qual impôs no coração e na mente do rebanho, dizendo que não pode trabalhar no sábado. Isso é uma linha de um líder. E dentro dessa linha está um rebanho que até o dia de hoje vivem, a qual não trabalha no sábado, pensando que é antibíblico. Mas, porém, no capítulo 12, verso 1 do Evangelho de São Mateus, finalizando o verso 8, Jesus é categórico em dizer que ele é o dono do sábado, tendo em vista que não é pecado trabalhar no sábado. Porém, isso é uma linha de um líder de uma denominação. Quando eu olho dentro da Bíblia, eu deixo o verso 8 do capítulo 12 do Evangelho de São Mateus e vou para o capítulo 5 e verso 39 do Evangelho de São João. Examinai as Escrituras e cuidei ter nela a vida eterna, porque é ela que de mim testifica. Muitas pessoas vêm de examinar as Escrituras Sagradas, não. Ele ou ela fica na linha de um líder, mas porém não adentra dentro das Escrituras Sagradas para ver se realmente essa ideia de interpretação tem base bíblica ou não. Quando eu olho dentro do dia que nós estamos vivendo, eu me preocupo, porque também há uma denominação a qual o seu líder colocou na mente e no coração de um rebanho, dizendo que somente os 144 mil, a qual vão herdar as promessas de Deus, para se cumprir, capítulo 7, verso 1 de Apocalipse, finalizando o verso 4. Porém, dentro dessa linha de um líder de uma denominação, aí está este rebanho, sem entender e compreender que os 144 mil é concernente a Israel e a sua linhagem, para se cumprir verso 4 do capítulo 7 de Apocalipse. Quando eu olho, eu vejo e me preocupo, porque também há uma denominação a qual aí tem quem? O seu líder, a qual colocou no coração e na mente do rebanho, a qual dentro da casa de Deus as mulheres não podem falar, não podem orar, os homens não podem orar alto, e assim as mulheres têm que estar com um véu tampado o rosto. Isso é uma linha, falta de entendimento, porque no capítulo 11 e verso 1 de 1 Coríntios, finalizando o verso 16 do capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo é categórico em dizer: nós, a igreja de Deus, não temos tais costumes. Quando eu olho nos dias atuais, eu me preocupo. Como que eu sim me preocupo? Quando eu vejo, amado irmão, querida irmã, mulher profetizando, tendo em vista que mulheres pastoreando. Agora olha só, no capítulo 16 e verso 16 do Evangelho de São Lucas é categórico.
a Bíblia em nos relatar. A lei e os profetas vieram até João Batista, mas porém o líder colocou no coração e na mente desse rebanho para que venha profetizar, tendo em vista que a Bíblia não dá direito à mulher profetizar e nem tampouco estamos vivendo na era profética, mas sim estamos vivendo na era da dispensação da graça pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu olho dentro da Bíblia, eu me preocupo, porque eu vejo nos dias atuais mulheres pastoreando. Porém, isso é também uma linha de um líder de uma denominação que colocou a mulher para pastorear, sendo que a carta endereçada aos 7 anjos da igreja, não anja, porque dentro da Bíblia Sagrada não existe pastora que venha a pastorear o rebanho de Jesus Cristo. Mas, porém, ao anjo da igreja, capítulo 1 e verso 20 de Apocalipse, não a anja da igreja, que a anja não existe, mas sim anjo. Isto é, uma linha de um líder de uma denominação, porém, aí está o rebanho seguindo essa linha. Outra linha também, que a qual muitos estão seguindo, sem entendimento bíblico, que a qual impõe que o diaconado venha assim a ministrar a Santa Ceia, tendo em vista que dentro da Bíblia Sagrada não dá o direito de diácono ministrar ceias, mas sim de auxiliar um presbítero, tendo em vista que nesta linha fica o diaconado querendo ser superior a um pastor, sendo que o pastor é superior a tudo, porque é um título tão importante, dado por Deus, mas porém segue uma linha a qual aí foi dada pelo um líder. No capítulo 1 e verso 5 do livro de Tiago, o apóstolo é categórico em dizer: se tem falta de entendimento, peça a Deus, que dá deliberadamente. Lança seu rosto ao pó e será dado. Ou seja, falta para você, para mim, para nós, entendimento. Deus abençoa. Seja bem-vindo a mais um estudo importantíssimo da Palavra de Deus. Quem vos saúda com a paz do Senhor Jesus é o seu irmão em Cristo, Edson Pereira. Hoje, algo de suma importância, que a qual eu quero trazer aqui um tema, que a qual trouxe esse comentário para você, nós entender e compreender, que no final desse estudo você vai entender o porquê que eu trouxe esse comentário. Quando eu olho dentro da Bíblia, eu vou para o verso 17 do capítulo 13 do escritor aos Hebreus, que é categórico, dizendo: obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a ele, que zelam pela vossa alma, porque um dia terá que dar conta dela. Alma, olha só. Quando falamos em alma, falamos de psique, isso é, no grego, que é a parte psicológica do ser humano. Mas, porém, no capítulo 10 e verso 28 do Evangelho de São Mateus, Jesus é categórico em dizer: temei antes aquele que tem poder de lançar a alma e o corpo ou seja, perecer a alma e o corpo no inferno. Ou seja, a alma é o mesmo corpo dessa matéria, mas é um corpo dentro deste corpo, que a qual a alma é ela que tem a promessa de vida eterna, eternidade com Deus, ou vida eterna, eternidade no lago de fogo. Agora me chama a minha atenção no Salmo 24 e verso 4. O que é limpo de coração e puro de mão, e que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Como que uma alma se torna vaidoso ou vaidosa?
é quando o corpo aceita a vaidade. Quando falamos em vaidade, eu deixo o verso 4 de número 24 de Salmos e vou para o capítulo 7, verso 1 de 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Ora, amados, se temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, em temor e santificação diante de Deus. Ou seja, a santificação, ela vem através do corpo. Mas, porém, a vaidade, que ela é necessária. Sim, quando falamos em vaidade, eu deixo o capítulo 7, verso 1 e 2ª carta de Paulo aos Coríntios, e sabe onde que eu vou? Eu vou para o capítulo 1 e verso 2 de Eclesiastes, que o sábio Salomão, ele em toda a sua sabedoria, ele deixou escrito: vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Como que uma alma se torna vaidosa? É quando o corpo se torna vaidoso. Porque sabendo o corpo que está vaidoso, a alma é ela que tem a promessa de vida eterna. Agora observa bem um detalhe importantíssimo. A vaidade, ela vem do latim. Isso mesmo. A vaidade, ela vem do latim. Porém, no latim, ela está escrito assim: é algo fútil, algo que não serve para nada. Ou seja, a vaidade que ela não traz consequência para a vida espiritual do homem e da mulher. Mas tem vaidade que ela já traz consequência. Uma vaidade que a qual é muito importante e não traz um pecado para o corpo do relógio. O relógio é uma vaidade. Mas por que se usa um relógio? Se usa um relógio para ver a hora, para ver o mês, para ver a data. Então é um pecado que a qual não prejudica o corpo, dando total liberdade para a alma de vida eterna. Outra vaidade também, que a qual assim ela é útil e não insignificante, porque a vaidade no latim também é algo insignificante, que não significa para nada. Então, quando a partir do momento que um homem ou uma mulher usa um objeto que ele não tem significativa nenhuma para o corpo, então se torna vaidade. Aí é pecado. Outra vaidade que é importantíssima: usar um boné ou um chapéu no dia de sol. Principalmente quem trabalha em lavoura, quem aqui quer fazer um passeio na rua, andar na rua, colocar um chapéu, colocar um boné. Ela é uma vaidade, mas é uma vaidade que está servindo para se proteger o quê? Do sol. Outra vaidade também, que a qual ela tem importância tanto para o homem como para a mulher. O óculos escuro ou um óculos para ter uma ampla visão melhor, a qual ele usa por causa do reflexo de um espelho do carro que ele está viajando, ou tendo ele ou ela problema de visão, usa um óculos, mas não é uma vaidade, mas é um objeto que ele está ajudando a ele ter mais uma ampla visão para que o sol, os raios solares não venham prejudicar a sua visão. Outra vaidade também, que a qual eu posso citar aqui, que é importante, o cachecol. O cachecol é uma vaidade? Sim, mas muito usa no tempo de frio, a qual a estado, a cidade, que o nível de frio chega até 0 grau. Então ele vai colocar um cachecol, ou ela, é uma vaidade. Mas essa vaidade está ajudando a proteger do frio. Então quer dizer o quê? É uma coisa que tem significativa, ou seja, serve para alguma coisa. Então quer dizer o quê? No dicionário do latim, no latim, ela não se torna pecado. Agora veja só, uma vaidade que a qual ela se torna pecado
é uma mulher usar pintura. Por que usa pintura? Porque é uma vaidade. Só que para que significa uma pintura? Para nada. Então é pecado. Então quer dizer o que? É algo inútil, algo que não serve para nada, algo, ou seja, insignificativo, como explica a vaidade no latim. Outra vaidade também que é pecado, que é a qual a mulher e o homem, se usando, está pecando. É a joia, ou seja, pulseira na mão, pendente no tornozelo, brinco na orelha, pendente no nariz, na língua, isso no olho, isso é pecado. Prejudica a salvação e a vida eterna. E prejudicando, a Bíblia não dá o direito de vida eterna, porque esse pecado da vaidade, porque usar um brinco, para que usar o brinco? Não serve para nada. Não ajuda em nada. Então, ou uma pintura. Então é uma vaidade que a qual traz o quê? Pecado. Agora, a vaidade no dicionário Aurélio significa orgulho, ou seja, a mulher, o homem se orgulha em usar pendente, se orgulha em usar brinco, se orgulha em usar pulseira, se orgulha em pintar. Outra vaidade também, a tatuagem. Para que se tatuar? É uma vaidade que a qual traz consequência e é pecado e não pode ter. Muito bem. Esse é um ponto fundamental que eu tenho trazido para você entender o significado do verso 1 do capítulo 2, que a qual o sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, deixou escrito. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Então, entre essas vaidades, eu peguei alguns itens que é vaidade, mas não é pecado, porque serve de suma importância para os dias que nós estamos vivendo. E peguei itens para você entender que há pecado que a pessoa usa, há objeto que a pessoa usa que se torna pecado, porque não serve para nada, não tem serventia para nada. Outro ponto, que aí eu quero chegar no ponto-chave para nós entender. A gravata. A gravata é um dos pecados terríveis de vaidade. Veja que a gravata, ela é um objeto insignificante. Porém, a gravata, ela iniciou no século XVII, a qual iniciou-se na França, e no século XVII, só que antes de ela se expandir no mundo, a gravata, ela vem, sabe do quê? Ela vem dos egípcios. Os egípcios, eles usavam para colocar num defunto, num morto, e ali tinha um significado. Eles pensavam, não, vamos colocar porque vai ter uma vida mais prolongada, enfim. Então surgiu a gravata no egípcio. Agora vem o quê? Um estilista. Vem um homem que a qual lança a gravata, só que tem um porém. Ele lança uma gravata em forma de um pênis de um homem. E a gravata, ela vem, e no ano de 1930, ela expandiu por milhões e milhões de pessoas, de homens, colocando uma gravata no pescoço e junto um terno. Então a gravata, ela é um objeto que, ou seja, não tem importância para nada. Ou seja, é simplesmente colocado numa camisa, mas o símbolo da gravata é o símbolo de um pênis. Tendo em vista que os ortodoxos têm como a gravata um objeto pagão. Ou seja, os ortodoxos não usam gravata, porque eles têm como objeto pagão. Ou seja, quando falando em objeto pagão, vem do paganismo. Tu bem sabe o que significa a palavra paganismo. Então quer dizer que nesse tema é importantíssimo eu saber que se eu for colocar uma gravata, claro, por isso que no princípio
eu citei algumas linhas de alguns líderes. Olha só, para você entender que nós estamos numa linha de um líder, que a qual deu exemplo de um grande homem de Deus, mas por falta de entendimento nessa área, ele colocou, ponhando que todos quantos pode usar uma gravata. Agora, a gravata, ela é terrível. Ela é considerada um objeto pagão. Então, voltando eu para o latim, a vaidade no latim, olha só, ela é algo que não tem significativa nenhuma, não serve para nada. E para que serve uma gravata? Tendo em vista que nos dias atuais que nós estamos vivendo, ela virou usos e costume, ou seja, o Ministério Geral de todas as denominações acostumou, principalmente que nós estamos, a usar uma gravata. E não há quem possa tirar isso da mente dele. Por quê? Por causa de uma linha de um líder que a qual em vida não descobriu o significado de uma gravata. Porque se o nosso líder soubesse o significado de uma gravata, jamais ele permitiria que o Ministério Geral da denominação que eu estou usaria uma gravata. Viu só? E você está pecando. Viu? Você que fala quando vê um irmão sem gravata, falta de entendimento. Agora, capítulo 9 e verso 9 de Provérbio, o sábio Salomão é categórico em dizer: dá instrução ao sábio, e ele ficará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. Ou seja, não é todo mundo que tem sabedoria. Agora você pode dizer, mas o nosso... Não, espera um pouquinho. Não é todos os líderes que têm sabedoria, porque nem tudo está dentro da Bíblia. Capítulo 29 e verso 29 de Deuteronômio está escrito: as coisas ocultas são para Deus, e as reveladas para o homem. O que é uma coisa oculta? Capítulo 10, verso 4 do Apocalipse, quando o trovão, João ia escrever acerca do 7 trovão, selou, é a coisa oculta. O que é coisa oculta? Capítulo 12, verso 2, verso 3, verso 4, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Quando ele fala assim, ele não viu, ele ouviu coisas inefáveis que não é lícito ao homem falar. Então é coisas ocultas. Então não é lícito ser revelado ao homem. Então quer dizer o quê? Isso é Bíblia. Só que nem tudo está na Bíblia. Nós temos que buscar a origem de alguns objetos, a origem de algo que o ser humano usa, para saber se realmente devemos ou não devemos usar. Agora eu te faço uma pergunta. Depois desse estudo, você vai continuar usando gravata? Eu sou sincero, amados. Eu sou sincero, amado. Eu peguei uma birra tão grande do tal da gravata que não tenho ânimo nenhum de colocar uma gravata. Eu não vou dizer de colocar um terno. Não vou dizer. Mas o tal da gravata, para mim, não tem serventia para mais nada. Quando eu aprofundei a descobrir, e tendo em vista que uma cantora pop, que no auge da fama, ela explodiu nos anos 80, claro, naquela época não havia tanta sensualidade como dá hoje, e não havia a liberdade, né, que as leis estão dando para as mulheres sensuais e para os homens sensuais. Ela nos seus shows, ela com cenas eróticas nos clipes, enfim, ela foi pago a ela, o que criou a gravata, milhões de dólares. Aí o que seja, ela está seminua, com a parte de baixo sem a roupa íntima, somente com a roupa íntima em cima, e aqui colocou uma gravata, e a gravata veio e tampou a parte íntima dela, mostrando, eu estou aqui no meu pescoço com um pênis, em forma de um pênis de um homem. Agora, tá aí você em cima de um púlpito, pregando a palavra de Deus, pregando doutrina, o homem da doutrina, o homem que zela da doutrina, e não sabendo você que no auditório está eu olhando para você,
no auditório, tá as irmãs olhando para você, tá os irmãos olhando para você, e quer entendimento dizer, ó, o irmão ali tá com uma gravata com forma de um pênis no pescoço. Viu o porquê que eu estou batendo em cima da gravata? E não é de hoje, não. Para vocês terem uma noção, amados, isso foi uma guerra psicológica para me trazer essas informações através desse estudo para você, que a qual não tira uma gravata, que olha, meu Deus, se não subir em cima do púlpito com uma gravata, tá desviado. Se não entrar dentro da casa de Deus com uma gravata, tá em pecado. Falta de entendimento. Espero que você tenha entendido e compreendido acerca de tudo isso e muito mais. Que Deus abençoe, que Deus vos ilumine. Mas lute, ajuda-nos a divulgar para frente, para que os irmãos e irmãs venham entender e compreender o significado de uma gravata. Te espero nos próximos estudos da Palavra de Deus. Quem vos despede com a paz do Senhor Jesus é o seu irmão em Cristo, Edson Pereira.